Acho que dá para contextualizar a questão do problema das armas e do desarmamento, essa discussão. Ela é muito forte nos Estados Unidos, né? Há muitas campanhas devido à quantidade enorme de tiroteios em massa, em escolas, em igrejas, em shows, em locais públicos. Mas, ao mesmo tempo, por outro lado, né, a resistência, aqueles que defendem o armamento da população, citam sempre a segunda emenda da Constituição norte-americana, que permite né, o armamento, a criação ou seja, o armamento da população para que ela possa fazer frente aos riscos, aos perigos, né? Mas isso é uma emenda do século XVIII, né? Só que ainda é utilizada, é difícil, é muito difícil conseguir atualizá-la, né? Muitos governos democratas, republicanos não, mas governos democratas tentam, né, rever isso. Toda vez que tem um massacre nos Estados Unidos, tenta-se rever isso, tenta-se rever essas leis, e não estou falando nem de abolir a segunda emenda, mas apenas de restringir o mercado das armas, e eles têm dificuldade disso. Nos Estados Unidos, facilmente muito mais facilmente do que no Brasil, você adquire uma arma. Claro que há, desculpa, claro que há regras com relação ao uso dessas armas, né? O massacre lá em Lewiston, né, no Maine, a pessoa que está sendo procurada pela polícia como suspeito, a polícia chama de pessoa de interesse, né? O Robert Card, de 40 anos, branco, né? Ele seria um instrutor de tiro, teria um histórico de problemas mentais e só por conta disso já não poderia ter acesso a armas, mas tem. No Brasil também, pessoas que elas precisam passar por testes para poder ter acesso a armas, mas isso também diz muito pouco. Tem pessoas que têm traços de psicopatia que possuem armas e não veem problema nenhum em utilizá-las, né? Então o que acontece? Nós teremos mais um massacre colocado, números, né? O próprio New York Times diz que esse número de mortes pode subir ainda, a gente não sabe, eles não sabem, né? Estão computando, estão tentando entender o rastro de fuga do Robert, né? Mas no Maine, que é um estado, para quem está para se localizar geograficamente, o Maine é o estado mais oriental dos Estados Unidos, é o mais a leste, mais à direita, aquela pontinha dividindo com o Canadá e com o Oceano Atlântico, né? É a última das colônias originais. É um local pacífico, inclusive nos Estados Unidos, eu estava assistindo antes, né, as TVs americanas, assim, há toda uma discussão, porque o ataque foi feito num boliche. E o pessoal aqui no Brasil talvez não seja tão comum, mas ir no boliche, comer um nachos, comer uma asinha de frango, tomar uma cerveja à noite é um programa americano do interior, das capitais, principalmente do interior dos Estados Unidos. É um programa comum. Então isso choca, porque exatamente num programa comum, num programa normal, num programa cotidiano, a pessoa vai e fez esse ataque. Passando só para finalizar, Fabiola, passando para o Brasil, a gente ouviu durante 4 anos, né, o bolsonarismo aqui no país dizendo que um povo armado jamais será escravizado. Mentira! Um povo armado se mata. Ponto. Um povo armado se aniquila. Né? Quando você vai. Aí o bolsonarismo fala, não, mas isso ajudou a diminuir índices de criminalidade. Nova mentira. Os pesquisadores dizem que o que ajudou a diminuir índices de criminalidade foi o fim de algumas disputas entre facções criminosas, a mudança da pirâmide etária brasileira e outras ações tomadas lá atrás, ainda no governo Michel Temer, com relação à segurança pública. Armar a população, a gente só está tendo como efeito no Brasil mortes em casos de disputas cotidianas, feminicídios, ou disputas de trânsito, ou ataques a escolas. É isso que acontece. Tanto nos Estados Unidos, que é uma situação muito pior, quanto no Brasil, essas armas em profusão acabam terminando em tragédia e a gente precisa reverter. O governo Lula reverteu algumas decisões do Bolsonaro, mas precisamos reverter ainda mais, porque para tirar armas de circulação. A gente está em contato agora com um cientista político, ele é professor lá nos Estados Unidos também, o professor Maurício Moura, ele é pesquisador da Universidade George Washington, está conosco ao vivo também para nos ajudar a entender um pouco a respeito desse ataque a tiros. Olá, professor, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Fabiola, bom dia, Jorge, bom dia, Sakamoto. Traz Prazer para a estar aqui. gente as informações e o clima aí nos Estados Unidos em mais um ataque, né? Isso que acaba sendo algo que acontece com muita frequência nos Estados Unidos, né? Até a gente estava trazendo aqui as informações que já foram mais de 500 ataques com armas de fogo somente neste ano nos Estados Unidos. Então, isso é algo, não sei se a gente pode dizer corriqueiro, mas algo que acontece com bastante frequência nos Estados Unidos. No entanto, nesse caso, estamos falando de
22 mortos, não sei se é esse número também que está sendo divulgado aí pela imprensa americana, e também o número de pessoas feridas, são mais de 80 feridos neste momento, né, professor? Bom, esses são os números mesmo que a gente tem ouvido aqui em Washington. Eu queria só fazer um ponto que é importante, né? Esses massacres coletivos com arma de fogo, eles cresceram muito nos últimos 5 anos, praticamente dobraram. Mas é importante mencionar que os temas com armas de fogo são muito maiores do que os massacres coletivos. Tem um dado que durante uma semana nos Estados Unidos tem mais ou menos mil homicídios ou mortes envolvendo armas de fogo, que é praticamente um homicídio a cada 10 minutos. Então, por incrível que pareça, esses massacres coletivos não são nem majoritários quando se fala do problema de armamento aqui. Lembrando que os Estados Unidos é o país que tem mais arma do que habitante, né? São 120 armas para cada 100 habitantes nos Estados Unidos. Então é um tema bastante sério aqui e é um tema que divide o país. Só para vocês terem uma noção, o Pew Research Center fez uma pesquisa sobre isso e metade do país acredita que ter uma arma torna os Estados Unidos mais seguro, ter uma arma em casa, e outra metade acredita que ter uma arma coloca os Estados Unidos como menos seguro, a segurança das pessoas é menor. Então, literalmente, divide o país, né? Até em temas que não dividem o país, por exemplo, 60% dos americanos acreditam que precisam ter leis mais restritivas. Mais de 3/4 acreditam que precisa aumentar a idade mínima para ter uma arma, para passar para 21 anos. Mesmo esses temas, mais de 80% acham que pessoas com problemas mentais não deveriam ter acesso às armas. Mesmo esses temas que são majoritários na opinião pública têm dificuldade de se converter em leis no Congresso Nacional.